Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma palestra nesse dia tão especial que é o dia da Reforma, que se comemora a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Nós estamos agora na nossa quinta palestra. Iremos agora dar início à nossa quinta palestra desse dia especial, onde nós estamos aqui falando desde pela manhã sobre a Reforma Protestante. O nosso palestrante que irá nos trazer o conteúdo agora será o presbítero Hildo Moreno. Ele irá falar sobre o retorno à ênfase no Espírito Santo. É um assunto importante, nós julgamos relevante para esse seminário, pois afinal nós vivemos em períodos, em tempos em que hoje, assim como antes da reforma, muitos cristãos não dão a devida importância, o devido louvor, a devida adoração à pessoa do Espírito Santo, sendo que ele é uma peça fundamental no desenvolvimento da igreja. Afinal, Cristo, quando sobe para os céus, ele diz: olha, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E um detalhe que nós devemos pontuar acerca da vinda do Espírito Santo é que ele não viria para estar apenas junto conosco. O próprio Cristo vai dizer no Evangelho de João que ele viria para estar dentro de nós e no nosso meio. Ele não é apenas um acompanhante, ele é o nosso guia. Ele não é apenas um instrutor, ele é o nosso ensinador, o nosso professor por excelência. É tanto que o próprio apóstolo João, escrevendo na sua carta, ele vai dizer que nós não precisamos que alguém nos ensine, pois nós já temos a unção do Santo. Nós já temos a unção de Deus em nossa vida através do Espírito Santo para compreendermos a sua santa e bendita palavra. Por conta disso, nós precisamos, claro, retornarmos cotidianamente a dar ênfase à pessoa do Espírito Santo em nossa vida, em nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os locais onde nós estivermos, por onde nós formos, com quem nós nos relacionarmos, o Espírito Santo deve ter essa primazia em nossa vida. Afinal, é Ele quem nos direciona e é Ele quem nos orienta acerca das coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, muito sabiamente orientado, claro, pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que a profundidade do conhecimento de Deus só está disponível a nós através da ação do Espírito Santo, que prescruta a profundeza desse conhecimento e traz a nós homens espirituais. E não se engane, aqueles sobre quem Paulo diz que tinham a mente de Cristo e que têm a mente de Cristo não são qualquer pessoa, não é qualquer cristão. São apenas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, trabalhando ativamente nele e em favor dele, do cristão, trabalhando no cristão e em favor do cristão. Por conta disso, julgo que esta palestra que será ministrada agora pelo presbítero Hildo Moreno, é uma palestra de extrema importância para nós observarmos, atentarmos ao que será dito, para que assim possamos crescer em graça e conhecimento e Deus possa continuamente agradar-se de nós. Presbítero Hildo Moreno, meu amigo, meu irmão, a gente trabalha muito tempo junto, né? Nas gravações, na igreja. É um amigo, é um irmão que nós temos aqui em Barra do Corda. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe, boa palestra. E você que está nos ouvindo, fique aí atento ao que este servo de Deus tem a falar para todos nós nessa tarde. Ao final da palestra dele, eu volto com as considerações finais e nós iremos para a próxima palestra. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui juntamente com vocês
nesse projeto do Instituto de Teologia Logos, no qual nós estaremos abordando alguns assuntos relacionados com a Reforma, esse acontecimento que marcou a Igreja Ocidental e que até hoje a gente vive as consequências, os desdobramentos desse evento histórico. E hoje, nesse momento, nós estaremos falando e discorrendo a respeito da reforma e o retorno à ênfase no Espírito Santo. Nós falaremos sobre o papel que a pessoa bendita do Espírito Santo, as suas ações, a sua pessoalidade ocuparam nesse panorama da Reforma Protestante. A princípio, eu gostaria de destacar que durante muito tempo, logo ali após a instauração da Igreja, ali por volta do século III, século IV, a gente vai tendo uma mudança na ênfase da pessoa do Espírito Santo. Se no primeiro século, especialmente nas primeiras décadas da Igreja primitiva, o Espírito Santo ocupava um papel de proeminência, de destaque, era relevante para o funcionamento da Igreja, a partir do século III, finalzinho do século III, início do século IV, essa realidade ela mudou. Nós teremos um abandono da percepção do que era o Espírito Santo, do seu papel em relação à Igreja e da sua importância para a vida cristã. E apenas com o advento da Reforma é que há uma redescoberta da pessoa do Espírito de Deus, bem como de sua obra. Talvez você esteja se perguntando, mas, professor Hildo, como seria possível as pessoas ignorarem o Espírito Santo? Bom, é simples. Onde a Bíblia não tem voz, o Espírito de Deus não se manifesta. E perceba que durante aquele período de trevas, caracterizado pela falta de acesso à palavra de Deus, pelo monopólio da Igreja Católica sobre os escritos, naquela época, quem tinha acesso aos exemplares do Antigo Testamento e algumas porções que já veiculavam ali como um corpo neotestamentário, era exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o conhecimento bíblico ele estava restrito aos monastérios e aos oficiais da ICAR. Logo, perceba que, pelas pessoas não saberem ler naquela época, uma minoria tinha acesso à educação, à instrução. O conhecimento bíblico acabou ficando, de certa forma, nas mãos de um grupo pequeno, que não se preocupava em divulgar a Escritura, em tornar pública a palavra de Deus, em propagar os ensinamentos de Jesus. Contudo, a gente vai ter uma mudança nessa situação a partir do surgimento da figura icônica de Martinho Lutero, o grande reformador, o responsável pela fixação das 95 teses na porta de uma igreja que acabou ocasionando ali um vulcão que já estava em trabalho de erupção. A partir daquele momento, as coisas não poderiam voltar ao que eram antes. Pelo contrário, teríamos início a uma revolução, teríamos início a uma mudança radical na estrutura da igreja e que até hoje a gente, ao estudar esse movimento da Reforma Protestante, percebe que as consequências desse
evento ainda perduram até os dias atuais. Bom, é importante que entendamos que a partir da tradução da Escritura para a língua alemã, por Martinho Lutero, nós teremos aí a Bíblia na mão do povo. Olha só, que maravilha! A Bíblia, o conhecimento bíblico, as Escrituras que outrora estavam limitadas ao perímetro dos monastérios, que só poderiam ser manuseadas pelos oficiais da Igreja Católica, agora estavam disponíveis para a população. A partir do trabalho de Martinho Lutero, e também não podemos negar a contribuição expressiva da imprensa de Gutenberg, que viabilizou tanto a propagação da palavra de Deus, como também a produção em série, em massa, de obras e mais obras que representavam porções da palavra de Deus. A partir desse momento em que a Bíblia agora estava ao alcance das pessoas, é importante compreendermos que isto, naturalmente, acabou desencadeando um mover do Espírito de Deus. E esse mover, a partir da Escritura, a partir da divulgação da palavra de Deus, ele foi marcado pela pregação da Escritura, pela oração, pela consagração, pela evangelização. Então, perceba que a reforma protestante ela não acontece alicerçada em um único elemento. Não podemos dizer que a reforma protestante foi apenas a insatisfação com a maneira como a Igreja Católica, Apostólica Romana conduzia a fé, conduzia a Igreja. Não. Seria uma visão simplista. E as coisas não são tão simples assim. Perceba que foi um evento que abalou as estruturas da Igreja. Perceba que esse evento, ele até hoje é estudado na história, até hoje ele faz parte do cabedal, da estrutura, dos conteúdos que são lecionados nas escolas públicas. Olha a relevância da reforma protestante. Então, inegavelmente, a forma como a Igreja Católica se portava na pessoa dos seus líderes, os papas, arcebispos e outras autoridades eclesiásticas, sem dúvida alguma, foi um motivo que se sobressaiu. Só que o que originou a reforma vai além disso. Tá? Vai além disso. Há uma intenção de Deus em fazer com que a sua palavra chegasse ao alcance das pessoas, coisa que não estava acontecendo. E até hoje a gente percebe nas igrejas católicas que a palavra de Deus nunca foi a prioridade. Você vai numa missa, parte do que é o corpo do sermão do padre não é a palavra de Deus. Né? Eles não têm o costume de pregar a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus de maneira metódica, de maneira sistemática, ensinando. Não é uma praxe da Igreja Católica. Então, é inegável que Deus já estava trabalhando a fim de que a sua palavra saísse dessa prisão na qual a Igreja Católica a colocou, né? De algo que estava restrito a uma minoria e que, infelizmente, estava em falta na vida da maior parte da população. A palavra de Deus é o maior bem público que nós temos. A intenção de Deus sempre foi a que ouvíssemos a sua voz, tivéssemos conhecimento do que Ele queria. Perceba que o ministério de Cristo é marcado pela pregação do Evangelho. Ele pregava em Samaria, Judeia, pregava em regiões até mesmo ali fora do perímetro de Jerusalém, em aldeias, em lugares pequenos, no deserto, em planícies, em vales, em montes, até mesmo na beira da praia, porque a palavra de Deus precisava ser exposta. Então, quando a reforma ela traz a palavra de Deus de volta para o lugar que ela nunca devia ter deixado, que é o de destaque,
perceba que esse conhecimento da palavra de Deus, que os corações que estavam sedentos por ouvir a voz do Senhor através da palavra, foram os elementos que acabaram dando ensejo a uma redescoberta da pessoa do Espírito Santo. Porque a partir do momento que a palavra começou a ser pregada, que a palavra começou a ser ensinada, que a palavra começou a ser ministrada, automaticamente os holofotes foram direcionados à pessoa do Espírito Santo. Porque é impossível você estudar a Bíblia e negar a pessoalidade do Espírito Santo, o que ele faz e a sua missão, especialmente vinculada à igreja, o corpo de Cristo. Por isso, eu gostaria de destacar, nesses minutos que a gente vai comentar sobre a reforma e o retorno, a ênfase no Espírito Santo, eu gostaria de trabalhar esse conteúdo em cima de uma pergunta. Por que a reforma colocou em evidência a pessoa do Espírito Santo e suas obras? Quais são as justificativas para essa redescoberta do Espírito Santo, para esse olhar cuidadoso a respeito do Divino Consolador e daquilo que ele fez, daquilo que ele faz e da sua obra em relação à Igreja? Por que a reforma coloca em evidência o Espírito de Deus? Primeiro motivo é que o Espírito Santo ele foi uma promessa de Jesus para a sua noiva. Então perceba que o fato do Espírito de Deus ser uma promessa, ser o objeto de uma promessa, proferida pelo próprio Jesus, a sua igreja, a sua noiva, é a justificativa para esse olhar mais cuidadoso, para essa valorização da presença do Espírito Santo, para essa busca, para essa conscientização, para esse aprofundamento no relacionamento dos irmãos lá da Reforma com a pessoa do Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus, quando ele estava ladeado dos seus discípulos, quando ele estava acompanhado da escola apostólica, ele falou de maneira contundente: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Perceba que quando Jesus fala, eu rogarei ao Pai, a construção frasal, ela não se baseia em uma expectativa. Jesus não fala assim, eu rogarei ao Pai para que ele mande o Consolador. Ele não fala assim, como se ao orar ele não tivesse a certeza que seria respondido e que ele ficaria na expectativa de ser atendido pelo Pai. Mas, segundo a Escritura, ele fala de uma maneira que, previamente, ele já sabia que seria respondido positivamente por Deus. É tanto que ele afirma, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. Ele está afirmando, ele está dando a garantia. Aí ele complementa, a fim de que ele esteja convosco para sempre. A importância do Espírito Santo na comunidade cristã, na igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos salvos, ela é vital. Por quê? Porque, queridos, perceba que em um dos seus ensinos, Jesus, de maneira categórica, afirma: sem mim, nada vocês conseguirão fazer. Humanamente falando, não temos capacidade nenhuma de, por nós mesmos, avançarmos na longa caminhada em direção ao céu. As dificuldades internas, externas, naturais, sobrenaturais, os ataques da nossa carne, os ataques do mundo, o ataque do inimigo, eles seriam fatais se eu e você não tivéssemos o apoio, a ajuda, o auxílio, a assistência do Espírito de Deus. A presença do Espírito Santo é uma condição de sobrevivência à igreja. É por isso que Jesus fala, de maneira bem clara, ele estará convosco para sempre. A missão do Espírito Santo, ela é uma missão que está diretamente relacionada à manutenção do corpo de Cristo.
A missão do Espírito Santo está diretamente relacionada à sobrevivência dos santos, dos eleitos, dos escolhidos, dos chamados, dos salvos. Em João capítulo 14, versículo 17, Jesus ainda fala assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isto é muito significativo, né? Perceba que a manifestação de Cristo, ela se dá de maneira externa. Ele se encarna, ele assume um corpo. O escritor aos Hebreus fala sobre isso, ao afirmar que Deus fez a ele um corpo. Então, João, ao entender isso, fala que o Verbo se fez carne. A encarnação de Cristo é a manifestação da divindade de maneira externa, né? Nas mesmas condições que eu e você existimos, porque Jesus era 100% homem. Ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, coexistindo de uma maneira tão harmônica que era impossível separar uma natureza da outra. Tá? Nenhuma natureza era independente da outra, pois Jesus, quando assumiu a forma humana, ele a assume sendo Deus. Embora ele não tenha usado os seus atributos, as suas prerrogativas divinas, conforme nos informa Paulo ao escrever à igreja de Filipos, a partir do capítulo 2 da sua epístola. Então perceba que essa manifestação de Jesus é diferente da manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito Santo, ela não se dá de maneira externa, ela se dá de maneira interna. Por quê? Porque Jesus afirma em João 14, 17 que esse Espírito habita em você, habita em mim, habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Não é sobre isso que Paulo fala ao escrever à igreja de Corinto? Ele diz, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, de maneira que não somos de nós mesmos. Então perceba que a promessa de Jesus para a sua noiva, cujo objeto era o Espírito Santo, ela implica em uma habitação do Espírito em nós. Cada crente individualmente é possuído pelo Espírito, é terra de Deus, é santuário da manifestação da glória do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia nos mostra quando é que essa habitação inicia. Quando é que o Espírito Santo ele vem morar em nós? Quando é que nós somos feitos casa de Deus? Da forma como a Bíblia ensina, da forma como a Bíblia relata, da forma como a Bíblia fala para nós. Em Efésios 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha o que Paulo está falando para nós. Quando ouvimos o evangelho e cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo. Sabe quando foi que o Espírito Santo entrou em você e fez de você a sua morada, a sua habitação, a sua casa? Naquele dia que você, ao ouvir o evangelho, se rendeu a Jesus. A partir daquele momento ele entrou em você, ele fez morada em você. Mas, professor, eu não falo em línguas estranhas, eu não sou batizado no Espírito Santo. Por favor, não confunda os conceitos, não confunda os fenômenos. Todo crente é morada do Espírito Santo, independentemente de falar em línguas ou não. Línguas estranhas é dom. Línguas estranhas é dom. E como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, esse dom ele é dado pelo Espírito Santo a quem ele quer. Ou seja, uns receberão e outros não. Só que a presença do Espírito Santo é e faz parte do processo da salvação, de tal forma que, ao aceitarmos a Jesus, por meio da fé na palavra que ouvimos,
instantaneamente recebemos a presença do seu Espírito em nós. Todo crente tem em si a presença do Espírito Santo. Tá? Efésios 1, 13 e 14. Ao ouvirem a palavra da verdade, crerem nela, vocês foram selados com o Espírito Santo. Aí ele conclui, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que Paulo fala aqui para nós é muito profundo. Antigamente, no comércio oriental, quando alguém se interessava por algum produto que estava sendo vendido em algum estabelecimento comercial e ele não tinha o dinheiro naquele momento para levar aquele produto, ele poderia deixar uma garantia ali, uma garantia, e essa garantia que era depositada no balcão, que era entregue nas mãos do dono, do proprietário do estabelecimento, ela não dava o direito do camarada levar o produto que ele queria levar, mas lhe dava o direito daquele produto, daquela mercadoria, ser separada e reservada para ele. Ou seja, depois que aquele proprietário recebia o penhor, recebia aquela garantia, ele não poderia vender aquele produto para outra pessoa. Porque aquela garantia, ela sinalizava o interesse da pessoa em adquirir aquele produto. E aquela garantia, aquele penhor ficava ali até que ele voltasse com o dinheiro respectivo, compatível com o valor da mercadoria, e então ele pagava a mercadoria, levava a mercadoria e resgatava o penhor, a garantia. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que o Espírito Santo ele é o penhor de Deus, ele está afirmando para mim e para você que Jesus já demonstrou interesse em nos levar para o céu. E a maior prova disso é que ele nos deu uma garantia, um penhor. E que penhor e garantia é esta? A presença do seu Espírito em mim e em você. A presença do Espírito em mim e em você é a garantia de que ele vai voltar para buscar a sua mercadoria, o seu produto. E quando ele voltar, e essa volta é caracterizada pelo arrebatamento da igreja, pela sua volta, pelo seu retorno, quando ele voltar, ele nos levará para ele e também levará de volta para si o seu Espírito. O que isto significa, professor Hildo? Que a missão do Espírito, a tarefa do Espírito, ela tem prazo de validade. O Espírito Santo estará aqui conosco até o momento que Jesus voltar. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, para levar a sua igreja, a missão do Espírito Santo em relação à igreja, ela finda, ela cessa, ela termina. O Espírito Santo, então, estará desobrigado da sua responsabilidade e voltará a assumir o seu lugar, que é na glória. O Espírito Santo não está no céu, por mais que ao céu ele possa ir a hora que ele quiser. Mas o Espírito Santo tem a sua missão na terra. Olha o que Jesus disse, ele estaria conosco para sempre. Onde é que a igreja está? No momento, na terra. O Espírito Santo, portanto, atua na terra, assessorando a igreja, auxiliando a igreja, fortalecendo a igreja, dando graça à igreja. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo estará trabalhando em nosso favor, estará no nosso meio, porque ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que ficou responsável por cuidar da noiva até o momento em que ele a apresentará ao noivo. É por isso que o Novo Testamento nos ensina que nós não devemos entristecer o Espírito Santo com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. É como se a Escritura estivesse nos dizendo: não entristeça aquele que é responsável por levar você a Jesus, porque é Ele que te apresentará, Ele é o Espírito Santo que te conduzirá, Ele dizendo ao Senhor: está aqui, deu trabalho, mas trouxe Ele. Não quis, em alguns momentos, contribuir, cooperar, mas mesmo assim a minha graça esteve sobre ele e agora eu te entrego este homem e esta mulher. Portanto, perceba
que a ênfase no Espírito Santo, a ênfase na sua personalidade, nas suas ações, nos seus atributos, nas suas características, essa ênfase ela ocorre a partir do momento em que a igreja percebe que o Espírito Santo ele é uma promessa de Jesus para nós. Tá? É uma promessa de Jesus para nós, enquanto salvos. Tudo bem? Porque a reforma colocou em evidência a pessoa do Espírito Santo e suas obras? Segundo motivo, segunda justificativa, é a seguinte. A reforma coloca o Espírito Santo em ênfase. A reforma traz o Espírito Santo de volta para o seu lugar, um lugar de primazia, um lugar de prioridade, porque o Espírito Santo é quem nos auxilia na pregação do Evangelho de Cristo. Vou repetir. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia na pregação do Evangelho de Cristo. Eu vou dizer uma coisa a você, meu querido. É impossível que a igreja faça o que Deus quer que ela faça sem a cooperação do Espírito Santo. A gente pode até ter desejo, pode até ter boas intenções, pode até ter disposição, mas se o Espírito Santo não estiver no nosso meio, se ele não cooperar conosco, se ele não nos agraciar, se ele não nos capacitar, se ele não nos ajudar, todos os nossos esforços não conseguirão ir além das nossas expectativas e nem chegarão perto delas. Perceba que a ênfase na pessoa do Espírito Santo, a partir da reforma, ocorre porque aqueles irmãos compreenderam que o Evangelho só poderia ser pregado, que o Evangelho só poderia ter êxito, que o Evangelho só poderia alcançar o seu objetivo se o Espírito Santo estivesse nos auxiliando. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu quero que você lembre que às vezes a gente tem a mania de olhar para o passado achando que as pessoas do passado possuíam as mesmas condições e estrutura que nós. E não é bem assim. Pelo contrário, é muito diferente. Muito diferente. Hoje, meu querido, você tem um exemplar da Bíblia em várias versões, em vários idiomas. Se você não está ali com um exemplar físico, no celular você consegue ter acesso à Palavra de Deus. Você liga a televisão, você aciona a internet, vai lá no YouTube ou qualquer outra plataforma digital, a Palavra de Deus está lá. Só que para a primeira geração de crentes e para as gerações subsequentes que viveram ali no primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, as coisas não eram assim. Olha, eu vou dizer uma coisa a você que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas você sabia que existiram milhões de crentes que aceitaram a Jesus e viveram 30, 40, 50 anos com Deus e nunca pegaram nenhuma Bíblia, nunca tiveram uma cópia da Escritura, um exemplar da Palavra de Deus. Vamos olhar para os apóstolos. Os apóstolos tinham a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia em hebraico para o grego koine, que era o grego popular, o equivalente ao idioma inglês hoje, que é falado no mundo todo. Naquela época, o grego koine era bastante conhecido. Foi um legado deixado por Alexandre o Grande na expansão do Império Greco-Macedônio. Os apóstolos tinham o Antigo Testamento, que eles usavam como base para a sua pregação.
Mas os ensinamentos de Jesus não estavam codificados com o Antigo Testamento. Algumas cópias começavam a circular ali, com algumas porções, com algumas partes. Então, um evangelho completamente pronto, disponível para ser manuseado, lido, pregado, exposto, era uma raridade. E quando Jesus fala em João 14, 26, que o Espírito Santo, que estaria conosco, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que os discípulos tinham ouvido, quando Jesus ele fala isso, Jesus está deixando claro para mim e para você que aqueles primeiros irmãos e muitos outros irmãos de outras gerações que pregavam o Evangelho a partir do que Jesus tinha dito, eles só tinham aquela informação na mente, no coração, por uma obra do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia uma pessoa lembrar de algo que Jesus tinha dito, sem essa pessoa nunca ter ouvido isto, sem nunca ter lido isso. Era o Espírito Santo que fazia essa pessoa lembrar. Era o Espírito Santo que ensinava isso a essa pessoa. Nas pessoas dos apóstolos, perceba que o Espírito Santo os fazia lembrar, porque eles conviveram com Jesus, andaram com Jesus, ouviram Jesus durante aproximadamente 3 anos. Então a ação do Espírito Santo neles era para fazer-lhes lembrar do que Jesus tinha dito, do que Jesus tinha ensinado. E para aquelas outras pessoas que nunca tinham andado com Jesus e que aceitaram a Jesus, por exemplo, lá no dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, lá a partir de Atos 3, depois da maravilha, do milagre que acometeu aquele paralítico que estava no pórtico de Salomão, que depois que ocorreu aquela cura, Pedro começou a pregar, aproximadamente 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. E aquelas pessoas, perceba que 8.000 pessoas, provavelmente mais da metade delas, nunca tinham ouvido um ensino de Jesus. Aí eles iam lembrar do quê? A gente só lembra do que a gente já viu, do que a gente já ouviu, do que a gente já experienciou. A gente vai lembrar de uma coisa que nunca viu, que nunca ouviu, que nunca experienciou? Óbvio que não. E Deus ele não burla as leis do nosso entendimento. A gente só consegue saber sobre algo que a gente teve contato com isso. Então, para os apóstolos, o Espírito Santo ele trabalhava lembrando. Só que para muitos irmãos que aceitaram a Jesus, que não tiveram a alegria, a honra, o prazer de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de ouvir Jesus, como é que eles iam lembrar de algo que eles não tinham ouvido? É claro que eles não lembravam. Aí o que é que acontecia com eles? O que Jesus fala na parte A do versículo 26 do capítulo 14 de João. O Espírito Santo vos ensinará. Perceba que há dois verbos. Há dois verbos nesse texto. O verbo ensinar e o verbo lembrar. O verbo lembrar está associado umbilicalmente aos apóstolos, aos discípulos. Enquanto que o verbo ensinar está relacionado com aquelas pessoas que nunca viram a Jesus e nem tiveram a honra de ouvi-lo, de estarem ali na plateia, no público que assistiu aos seus discursos, às suas pregações, aos seus ensinos. Então, perceba que a ênfase no Espírito Santo por parte do movimento da reforma acontece porque as pessoas compreenderam que a pregação do Evangelho só seria possível com o auxílio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 10, e versículos 19 e 20, Jesus fala assim: e quando vos entregarem, ali ele fala sobre o momento em que os seus seguidores, os seus discípulos, seriam levados, conduzidos a tribunais, a magistrados, a juízes. Em Mateus 10, 19 e 20, Jesus fala assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer,
visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olha o que Jesus está falando. Quando vocês forem levados a ambientes onde vocês serão inquiridos sobre a natureza da pregação de vocês, onde vocês serão questionados sobre a vossa fé, sobre o vosso Deus, sobre o vosso Senhor, não vos preocupeis em como vocês responderão e não vos preocupeis sobre as palavras que vocês usarão, porque nesse momento é o Espírito de Deus que falará por vocês. Olha só que interessante. A gente vê o cumprimento disso em dois momentos. A gente vê o cumprimento disso na pregação pós-Pentecostes, por parte de Pedro, né? Perceba que as pessoas estão olhando um pouco receosas aquele fenômeno, né? Era de manhã, aqueles homens pulando, descontrolados, cheios do Espírito Santo, falando em seu próprio idioma. Por exemplo, uma pessoa que era lá de Roma estava ouvindo um judeu falando em latim. Alguém que era do Egito estava ouvindo alguém falando em cópita. Alguém que era de outra região estava ouvindo alguém falando no seu dialeto. Aí eles ficaram, que negócio é esse? Aí, naquele contexto, a Bíblia fala que Pedro toma a palavra e começa a se expressar. Começa a pregar, cheio do Espírito Santo. E que pregação! Que pregação, a pregação de Pedro. Tanto que 3.000 pessoas vieram aos pés do Senhor. Então perceba que foi na hora. Pedro tinha estudado aquela palavra? Claro que não, Pedro não tinha instrução, como tinha outros apóstolos. Fala você, o que Pedro prega ali é puramente pelo Espírito Santo. Né? É puramente pelo Espírito Santo. A autoridade, a intrepidez, a ousadia, a graça, o poder, a sabedoria, o entendimento, a inteligência é, sem dúvida alguma, consequência da ação direta do Espírito Santo em Pedro. Um segundo momento, onde a gente vê esse auxílio do Espírito Santo na pregação do Evangelho, ainda no livro de Atos, é no discurso de Pedro diante do Sinédrio. Ele cura, pelo poder do Espírito Santo, aquele coxo, prega, 5.000 pessoas aceitam a Jesus, aí ele é levado ao Sinédrio. E ali ele está diante de figuras que representavam a religião, o poder em Israel. A figura dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, escribas, fariseus. O Sinédrio foi reunido. O Sinédrio, que era um órgão consultivo, um órgão normativo, um órgão punitivo que mandava e desmontava em Israel. Né? Perceba que é a partir de uma ordem de integrantes do Sinédrio, porque não foi um pedido, ali era uma ordem, né? Era uma ordem disfarçada de pedido. Né? Pediram a Pilatos, nos dê Jesus, queremos ele morto. E Cristo foi morto, de maneira que o próprio Pilatos fala, olha, o sangue dele seja sobre vocês, porque é vocês que estão pedindo. Não sou eu que quero fazer isso, é vocês que estão exigindo isso. Então perceba que esse órgão ele era um órgão poderoso. Tá? Era ele que mandava em todo o funcionamento social, religioso e cultural em Israel. Olha só para onde Pedro foi mandado. Olha onde Pedro se meteu. E quando Pedro estava ali diante deles, a Bíblia fala que o Espírito Santo encheu Pedro e ele começou a falar com ousadia, de maneira que eles disseram uns aos outros, como é que esse homem fala isso que ele está falando se a gente sabe que ele não tem condição intelectual para isso? Ele não teve instrução, ele não estudou aos pés de um rabino, ele não frequentou uma escola teológica. De onde é que vem isso? Olha o auxílio, o socorro do Espírito Santo na pregação do Evangelho, na defesa da fé. Então perceba que
A ênfase na pessoa do Espírito Santo, ali, que foi trazida pela reforma, se baseia exatamente nessa compreensão, né? Se eu quero pregar o Evangelho, se eu quero anunciar o Evangelho, os reformadores queriam pregar o Evangelho, queriam que o Evangelho mudasse as suas nações, queriam que o Evangelho transformasse a poderosa Inglaterra, né? O conglomerado de tribos germânicas, queria que o Evangelho abalasse os reinos de Portugal, da Espanha. Os reformadores entenderam que o Evangelho só poderia abalar a ordem do mundo da sua época se o Espírito Santo estivesse com eles. Porque o Espírito Santo nos apóstolos, na igreja primitiva, foi o responsável pelo sucesso da pregação do Evangelho. Aí é por isso que a reforma traz essa ênfase na pessoa do Espírito Santo. A gente precisa buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai adiantar, não. A gente pode até querer pregar a palavra, mas o Evangelho, a palavra, só terá efeito se o Espírito Santo nos auxiliar, como auxiliou a igreja primitiva. Tá? Bom, em Atos capítulo 1 e versículo 8, Jesus fala aos discípulos, fala àquele ajuntamento de 120 pessoas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Perceba que Cristo deixa claro que eles precisavam ser cheios, para que o versículo nos dá a resposta. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas, representantes. Vocês falarão em meu nome, mas não falarão de qualquer maneira, não falarão de qualquer forma. Vocês falarão cheios do Espírito Santo. Então perceba que o poder do Espírito Santo ele é indispensável àquele que é chamado para falar em nome de Deus. Muita audácia, ingenuidade, infantilidade, querer abrir a boca, falar do Evangelho, falar em nome de Deus, sem antes se curvar diante do Senhor e pedir a Ele o seu poder. Nós estamos lidando com o reino das trevas, nós estamos lidando com seres espirituais poderosíssimos, e nós precisamos, ao entrar nessa guerra, ter a consciência que precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Tá? Olha só, eu encerro isso, né? O papel do Espírito Santo auxiliando a igreja na pregação do Evangelho, com o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Perceba que a coragem para anunciar o Evangelho, a capacidade para anunciar a palavra, era decorrente de um enchimento do Espírito de Deus por parte da igreja primitiva. Eram cheios, consequentemente, recebiam coragem, recebiam poder, recebiam autoridade, se dispunham a anunciar a palavra. Terceiro motivo pelo qual a reforma deu uma ênfase na pessoa do Espírito Santo e nas suas obras. A ênfase no Espírito nas suas obras por parte da reforma se deu porque as pessoas compreenderam que o Espírito Santo é o único capaz de agir e operar no interior de uma pessoa. Não adianta a gente querer sinceramente, desejar sinceramente, chorar sinceramente, se derramar, se humilhar sinceramente para alguém ser salvo, se o Espírito de Deus não trabalhar no coração dessa pessoa. Eu sou pastor, eu trabalho numa congregação, eu tenho colegas, amigos que trabalham também no pastorado. E quantas vezes a gente, pregando, olha para a nave do templo, olha para o santuário, há pecadores ali, né, que vieram ao culto, ouvir a palavra de Deus, e você fica naquela expectativa, naquele desejo, Senhor, quem dera hoje essa pessoa fosse salva, quem dera hoje o teu Espírito tocasse nela. E a palavra é uma palavra poderosa, os louvores são louvores que de fato quebrantam-nos, e a gente percebe que a atmosfera está propícia. E na hora da gente fazer o convite, o apelo,
não vem ninguém. E a gente aprende da maneira mais difícil possível, porque dói, machuca. A gente quer que as pessoas sejam salvas. A gente aprende nesses momentos que não é a gente, é o Espírito de Deus. Você pode pregar o ano inteiro, mas se o Espírito de Deus não cooperar com você, serão apenas palavras. Você pode chorar, você pode se humilhar, mas se o Espírito Santo não trabalhar no coração daquela pessoa nunca se renderá aos pés de Jesus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem. E os reformadores entenderam isso. A gente prega, mas é o Espírito Santo que convence. A gente anuncia a palavra, mas é o Espírito Santo que cativa a atenção do povo, que sensibiliza os corações. Não obstante, em João 16:8, Jesus fala de maneira clara: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, do pecado. É o Espírito Santo que faz o pecador entender que o que ele está fazendo é algo ofensivo à santidade de Deus. É o Espírito Santo que, atuando no coração do ímpio, faz ele notar que as suas práticas, comportamentos, que as suas ações não representam ações agradáveis, positivas. Pelo contrário, são atitudes e comportamentos hostis que atraem a ira de Deus, que despertam o seu furor. E concernente à justiça, porque Jesus fala que o Espírito Santo convencerá o homem e o mundo do pecado e da justiça e também do juízo, com relação à justiça, é o Espírito Santo também que aponta para o pecador o que Deus quer que ele faça. O Espírito Santo não só mostra o que o pecador tem que deixar de fazer, o Espírito Santo também revela ao pecador o que ele precisa fazer. Então, essa justiça é exatamente a nova vida que ocorre em Cristo, a partir da regeneração, da transformação, da santificação, da mortificação da carne. Só que não para por aí. Jesus fala que o Espírito Santo também convenceria o mundo do juízo. É o Espírito Santo que traz ao coração do pecador a consciência de que a vida ela não pode ser conduzida de qualquer maneira. Haverá um dia, haverá um momento onde todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor por tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo, por meio das palavras, por tudo aquilo que tivermos sentido, até os sentimentos, até os pensamentos serão pautas do juízo. Então, é o Espírito Santo que traz essa consciência, que desperta essa consciência. Então, a ênfase da reforma no Espírito Santo acontece exatamente por essa percepção. Os reformadores, a igreja daquela época entendia que eles poderiam pregar, poderiam trabalhar, poderiam se doar para o Evangelho ser divulgado, anunciado, propalado, mas só haveria colheita, só haveria salvação se o Espírito Santo atuasse no interior do homem. Em Atos capítulo 2, versículo 37, depois da pregação ali pós-Pentecostes, quando Pedro termina aquele sermão, onde depois, segundos depois, 3.000 pessoas aceitariam a Cristo, quando ele termina de pregar, as pessoas é que tomam a iniciativa. Não é Pedro que fala, venham a Jesus. Não, é eles que perguntam, Pedro, diante de tudo isso que você falou, o que a gente tem que fazer? Qual deve ser a nossa reação? Olha como o Espírito Santo estava atuando ali de maneira instantânea. Olha como o Espírito Santo estava trabalhando ali de maneira imediata. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo estava trabalhando em 3.000 corações. De maneira que quando ele termina o sermão, quando ele termina a pregação, é eles que tomam a iniciativa de procurar saber como eles haveriam de ser salvos. E eles perguntam a Pedro, o que faremos nós? Aí Pedro vai falar. E ali há uma grande colheita, há a salvação. Tá? Quando a gente olha para Estevão, em Atos capítulo 6, e versículo de número 10, a Bíblia fala que quando ele está pregando, e que mensagem, hein? A mensagem de Estevão, registrada no livro de Atos, é uma mensagem extraordinária.
A Bíblia fala em Atos 6:10 que enquanto ele pregava, as pessoas que estavam à sua volta não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao Espírito com que falava. E Espírito ali está com letra maiúscula. Não é o Espírito de Estevão que a Escritura está se referindo, mas ao Espírito Santo. Perceba que ele falava no poder do Espírito Santo e aquelas palavras perfuravam os corações, atingiam a alma, abalavam convicções e as pessoas ficavam sem reação. Né? Porque o Espírito Santo é o único capaz de agir no interior do homem. Vamos acelerar. Bom, o quarto motivo pelo qual a reforma deu ênfase ao Espírito Santo, buscou compreender o Espírito Santo, viver em comunhão com o Espírito Santo, é que a presença do Espírito Santo é responsável por gerar temor. Só há temor no meio do povo de Deus quando o Espírito Santo age. Por exemplo, Ananias e Safira. Todos nós sabemos o que acontece ali. Eles tramam com a intenção de enganar Pedro e os demais irmãos, dizendo que venderam uma propriedade por um valor X, sendo que aquela propriedade foi vendida por um valor muito superior. Eles entregaram o valor, fazendo os irmãos pensarem que era todo o valor da venda, mas eles desviaram parte daquele valor. Quando Ananias chega, e ele chega primeiro, Pedro o repreende, fala a ele que não era para ele ter feito aquilo, o terreno era dele. Se ele não quisesse vender, não tinha problema nenhum, ninguém pediu para ele vender. Se ele decidiu vender, que agisse corretamente durante todo o processo. Não quis vender para dar o dinheiro, dava o dinheiro todo da venda. Porque não foi Pedro que pediu, foi Ananias que se dispôs a fazer isso. Ele falou, eu vou vender e vou dar o dinheiro. Mas, na hora, ele mentiu. E a Bíblia fala que ele morre como expressão do juízo imediato de Deus. Depois vem Safira, sua esposa, morre da mesma forma. E no finalzinho da narrativa, a Bíblia nos fala que, a partir daquele momento, houve temor. Houve temor. É a ação do Espírito Santo. Porque Pedro fala, olha, vocês estão mentindo não é a mim, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, há temor. Opa, as coisas de Deus são sérias. Não dá para a gente viver de qualquer maneira, se comportar de qualquer maneira. A gente tem que avaliar as nossas ações, ponderar as nossas palavras, tomar cuidado com o que a gente faz. Essa consciência ela é produto da ação do Espírito Santo. Então a reforma ela dá ênfase ao Espírito Santo porque ela percebe que só haveria temor no meio do povo de Deus se a presença do Espírito Santo estivesse com eles. Quinto motivo, quinta justificativa pela qual a reforma dá ênfase ao Espírito Santo é que somente o Espírito Santo nos leva ao sobrenatural. A maior parte da igreja hoje, e também parte da igreja da reforma, era uma igreja que estava acostumada ao natural. Eles adoravam a Deus, ouviam a palavra, procuravam servir ao Senhor, mas era tudo bem natural. Não havia rupturas, não havia transformação, não havia manifestações, não havia proezas, não havia maravilhas. Era tudo bem natural. Os reformadores e a Igreja da Reforma perceberam, olhando para a Escritura, que onde o Espírito Santo se manifesta, há uma condução ao sobrenatural. Coisas que fogem da nossa compreensão, que fogem da nossa capacidade de explicá-las, ocorrem. Coisas que burlam as leis da natureza, que rompem a compreensão humana, se materializam. Então, a reforma deu ênfase ao Espírito Santo porque compreendeu que só a partir da ação do Espírito Santo a igreja poderia ser conduzida ao sobrenatural. Olha para Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. O que a Bíblia fala para nós? Que Estevão, depois que ele termina de pregar, a Bíblia fala que cheio do Espírito Santo. Olha só, cheio do Espírito Santo. Ele levantou os olhos ao céu e viu a glória
de Deus. Que glória? O Espírito explica. Jesus. Estevão olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele não vê esse céu atmosférico, mas o céu lhe é aberto. E ele contempla a Jesus Cristo em pé à destra de Deus. Perceba que a visão só foi possível porque o próprio versículo explicita, mostra, revela que antes Estevão foi cheio do Espírito Santo. Todo crente que é cheio do Espírito Santo está bem próximo do sobrenatural de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos leva ao sobrenatural. Olha, por exemplo, o falar em línguas estranhas, evidenciado ali no capítulo 2 do livro de Atos. Aquilo só é possível a partir da ação do Espírito Santo. Como é que pode uma pessoa que nunca falou outro idioma, de repente, de uma hora para outra, estar falando um idioma e falando de uma maneira compreensível, inteligível, a ponto de alguém que era daquela região, que estava ali presenciando aquele momento, dizer: "Poxa, gente, essa pessoa está falando na minha língua pátria, está falando na língua do meu lugar, na língua do meu país, na língua da minha nação." Foi o que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Então perceba que isso foi possível pela ação do Espírito Santo. Eu me recordo de um certo pastor que ele fez uma viagem para o Japão para pregar a palavra de Deus. A gente sabe que brasileiro está espalhado por todo lugar, né? Em todo lugar tem uma colônia brasileira. E esse pastor, ele não falava japonês, foi atender essa agenda lá no Japão para pregar numa igreja brasileira. E quando ele estava andando, passeando, aproveitou a viagem para conhecer um pouco da cultura oriental. E ele estava ali passeando pela terra do sol nascente, quando de repente ele sente aquela vontade de falar em línguas estranhas. Agora imagine aí, né? Aquela vontade que ele não estava conseguindo se controlar. E ele pensando: meu Deus, o que está acontecendo? E chega um momento que ele não consegue. E ao abrir a boca, ele fala em línguas estranhas e de repente, alguém olha para ele e fala em japonês. E quando essa pessoa fala em japonês, ela se retira e um irmão que estava com esse pastor, que entendia, era brasileiro, mas entendia porque morava muito tempo no Japão, entendia o japonês. Ele olhou para o pastor e disse: eu pensei que o senhor não falava japonês. Aí ele disse: eu não falo, mas o senhor acabou de falar japonês e o senhor falou com aquela pessoa. Deus usou o Senhor agora. Olha só. É o Espírito Santo que nos leva ao sobrenatural. É incrível a maneira como o Espírito Santo ele atua, nos levando a vivenciar coisas extraordinárias. Em Atos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia fala que muitos sinais e prodígios eram feitos no meio do povo pelas mãos dos apóstolos. Eram espíritos malignos que eram expulsos, eram enfermos que eram curados. Então, perceba que o fato daqueles irmãos serem cheios do Espírito Santo possibilitava-os viverem o sobrenatural, fazerem parte de um mover inexplicável, humanamente falando, operado, orquestrado pelo Espírito Santo. Então, a reforma ela trouxe essa ênfase no Espírito Santo, porque pela Bíblia ficava claro que onde o Espírito Santo se manifestava, maravilhas aconteciam, proezas aconteciam, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, o nome de Deus era glorificado. Então, espero que esse conteúdo, bem breve, bem sucinto, tenha despertado você para essa valorização da presença do Espírito Santo ali, trazida pela reforma. A reforma trouxe uma valorização, uma redescoberta da pessoa do Espírito Santo a partir da Escritura, tá? Não é a partir de experiências místicas, é a partir da Escritura. É a partir do livro de Atos, o manual de como uma igreja deve ser, como ela deve se conduzir, como ela deve servir ao Senhor. É a partir de Atos, é em Atos que os reformadores, que os homens e mulheres que fizeram parte desse momento histórico foram buscar, compreender e conhecer a pessoa do Espírito Santo e suas obras.
Muito bem, você viu aí a excelente palestra do presbítero Hildo Moreno, o professor Hildo Moreno, uma bênção de Deus. Espero que você tenha introduzido esse conhecimento no seu coração, não apenas na sua mente, mas no seu coração, e assim que você possa viver para a louvor e glória do nome do Senhor. Atente para um fato muito importante. Quando Cristo diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, nada mais, nada menos do que nos voltarmos à palavra, direcionados pelo Espírito Santo, para vivermos conforme o reino de Deus exige que nós vivamos aqui na terra. Nós nunca conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Pense nisso, viva isso e que Deus possa lhe abençoar. Antes de você sair desta palestra, desta live, fica aqui o nosso convite para você inscrever-se em nossos canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e também os nossos cursos de teologia estão à sua disposição com um valor interessantíssimo, conteúdos extremamente relevantes e aprofundados para o seu crescimento espiritual e desenvolvimento ministerial. Conheça o site do Instituto de Teologia Logos.com.br. Cursos do básico ao doutorado em teologia serão uma bênção de Deus na sua vida. Deus abençoe. Até a nossa próxima palestra.